Imagine caminhar por uma floresta exuberante, cercado por flores coloridas e árvores imponentes, sentindo o ar fresco ao seu redor. Parece um cenário tranquilo, não é? Mas, e se eu te dissesse que algumas dessas plantas, tão belas e inofensivas à primeira vista, podem esconder um lado mortal? O mundo natural guarda segredos assustadores, e entre eles estão plantas tão perigosas que já inspiraram lendas, histórias de assassinatos e até execuções históricas. Em suas folhas, flores ou frutos, elas carregam toxinas poderosas que podem causar desde alucinações até a morte em minutos. Hoje, vamos explorar as 10 plantas mais mortais do mundo. Você vai descobrir como a natureza pode ser tão fascinante quanto letal, desvendando segredos de árvores que cegam, flores venenosas e sementes capazes de tirar uma vida com apenas uma pequena dose. Mas antes de começarmos, se você é fascinado por curiosidades e quer saber mais sobre o incrível, às vezes, assustador mundo ao nosso redor, inscreva-se no canal e ative o sininho. Agora, prepare-se, porque nossa jornada começa com a primeira dessas assassinas naturais. 1. Cicuta, a erva da morte. Nossa lista começa com a cicuta, Conium maculatum, uma planta aparentemente comum, mas carregada de história e tragédia. Conhecida como a erva da morte, ela é lembrada principalmente por seu papel na execução do filósofo grego Sócrates, em 399 a.C. A cicuta cresce em regiões temperadas e pode ser facilmente confundida com outras plantas da mesma família, como a cenoura selvagem. Seus caules possuem manchas avermelhadas que servem como alerta, mas o verdadeiro perigo está em suas toxinas. A mais potente delas, a coniina, ataca diretamente o sistema nervoso, provocando sintomas como náuseas, tremores, paralisia muscular e, em casos graves, insuficiência respiratória, levando à morte. A toxicidade da cicuta é tão elevada que até mesmo pequenas quantidades ingeridas podem ser fatais. Curiosamente, seu veneno não causa dor, ele paralisa o corpo de forma progressiva, enquanto a mente permanece lúcida. É um veneno silencioso e implacável, usado ao longo da história tanto em execuções quanto, infelizmente, em casos de envenenamento acidental. A cicuta nos ensina uma importante lição sobre o perigo de subestimar a natureza. Sua aparência inofensiva é um lembrete de que, às vezes, o perigo pode estar escondido nos detalhes. Assim como a cicuta, a outra planta cuja toxicidade vai além do que os olhos podem ver, e é tão perigosa que apenas estar próximo dela em um dia de chuva pode ser fatal. Conheça agora a temida mancenilheira. 2. Mancenilheira, a árvore da morte. Sob as praias ensolaradas do Caribe e das Américas tropicais, cresce uma árvore que carrega um título assustador, a árvore da morte. A mancenilheira, Hippomane mancinella, pode ser atraente à primeira vista, com seus frutos verdes que lembram pequenas maçãs. No entanto, cada parte dessa planta é repleta de perigo. A mancenilheira é famosa por sua seiva altamente tóxica, rica em furanocumarinas, substâncias que causam queimaduras severas ao contato com a pele. Algo tão simples quanto encostar em seu tronco pode resultar em bolhas dolorosas, especialmente se a seiva entrar em contato com a água, potencializando seus efeitos. Em dias de chuva, estar sob sua sombra é um risco. Gotas de água que escorrem pela árvore carregam a toxina, podendo causar irritação severa ou até cegueira se atingirem os olhos. E os perigos não param por aí. Seus frutos, conhecidos como maçãs da morte, são extremamente venenosos. Ingerir um pedaço pode levar a envenenamento grave, com sintomas como vômitos, dor intensa e até parada respiratória. Existem relatos históricos de povos indígenas que utilizavam a seiva para envenenar flechas, aumentando ainda mais a reputação mortal dessa árvore. Para evitar acidentes, muitas mancenilheiras estão marcadas com sinais de aviso ou faixas vermelhas em seus troncos. No entanto, sua presença em áreas naturais ainda representa um desafio para turistas desavisados. Enquanto a mancenilheira ataca de forma direta, há uma planta que age de maneira mais sutil, mas não menos letal. Com sua beleza encantadora, ela se tornou comum em jardins ao redor do mundo, mas é capaz de matar com apenas uma folha, o oleandro. 3. Oleandro, a beleza mortal. O oleandro, Nerium oleander, é uma planta que prova que beleza e perigo podem andar de mãos dadas. Com suas flores vibrantes em tons de rosa,
branco e vermelho, essa planta é amplamente cultivada em jardins e parques ao redor do mundo. No entanto, por trás dessa aparência encantadora, esconde-se um veneno poderoso. Todas as partes do oleandro são altamente tóxicas: folhas, flores, caules e até mesmo néctar. A planta contém glicosídeos cardíacos, substâncias que afetam diretamente o coração, interferindo nos batimentos cardíacos. Os sintomas de envenenamento incluem náuseas, vômitos, dores abdominais, arritmias cardíacas e, em casos graves, insuficiência cardíaca. Apenas uma folha pode ser suficiente para matar uma criança ou um pequeno animal. O oleandro é tão letal que até sua fumaça é perigosa. Queimar seus galhos ou folhas libera toxinas no ar, que podem ser inaladas acidentalmente. Histórias relatam casos de intoxicação quando galhos do oleandro foram usados para assar alimentos em fogueiras. Apesar de sua fama perigosa, o oleandro também possui um lado medicinal, sendo estudado para uso controlado no tratamento de certas doenças cardíacas. No entanto, fora desse contexto, ele deve ser tratado com extremo cuidado. Se o oleandro esconde sua letalidade por trás de uma aparência delicada, nossa próxima planta, a trombeteira, combina perigo com mistério, sendo conhecida tanto por seus efeitos alucinógenos quanto pela ameaça de morte. 4. Trombeteira, a flor dos sonhos e pesadelos. A trombeteira, Brugmansia spp, é uma planta que fascina e aterroriza em igual medida. Suas flores em formato de trombeta, pendendo graciosamente de galhos, são uma visão marcante em jardins tropicais. No entanto, essa beleza esconde um arsenal químico tão perigoso que pode levar a experiências alucinógenas intensas ou até a morte. As toxinas presentes na trombeteira incluem escopolamina, atropina e ociamina, substâncias que afetam diretamente o sistema nervoso central. Quando ingeridas, mesmo em pequenas quantidades, essas substâncias podem causar delírios, alucinações vívidas, amnésia e paralisia muscular. A trombeteira é frequentemente associada a histórias de intoxicação acidental e até a crimes, já que a escopolamina, também conhecida como pó do esquecimento, pode ser usada para tornar vítimas mais suscetíveis a manipulações. Além de seus efeitos alucinógenos, a trombeteira apresenta um perigo letal. Doses elevadas das toxinas podem causar convulsões, insuficiência respiratória e morte. O cultivo da planta em algumas regiões é desencorajado ou até proibido devido ao risco que ela representa. Curiosamente, a trombeteira tem um histórico de uso em rituais religiosos e tradições xamânicas, onde seus efeitos alucinógenos eram explorados de forma controlada. No entanto, esse uso exige conhecimento profundo e extremo cuidado. De uma planta que altera a mente, passamos para outra que ataca diretamente o corpo. Nosso próximo encontro é com a mamona, cujas sementes contêm uma das toxinas mais potentes já conhecidas, a ricina. 5. Mamona, a semente da morte. A mamona, Ricinus communis, é uma planta conhecida por sua ampla utilidade, mas também pelo perigo extremo escondido em suas sementes. Amplamente cultivada para a produção de óleo de rícino, utilizado em medicamentos e cosméticos, a mamona possui um lado letal, a ricina, uma das toxinas naturais mais potentes do mundo. A ricina é encontrada nas sementes da mamona e pode ser fatal mesmo em doses ínfimas. Ingerir ou inalar uma pequena quantidade dessa substância pode causar sintomas graves, como náuseas intensas, vômitos, diarreia severa, falência múltipla dos órgãos e, eventualmente, a morte. A toxicidade é tão alta que, ao longo da história, a ricina já foi utilizada como arma biológica e em atentados. A mamona também chama atenção por sua adaptabilidade, crescendo em regiões tropicais e subtropicais ao redor do mundo. Apesar de seu potencial letal, a planta é amplamente cultivada para fins industriais, já que o processo de extração do óleo de rícino elimina a ricina, tornando o produto seguro para uso. Por isso, a mamona representa um paradoxo, uma planta valiosa, mas que exige cuidado extremo devido à sua capacidade de causar danos irreparáveis. Embora a mamona seja perigosa quando ingerida, nossa próxima planta transforma sua ameaça em algo ainda mais sinistro. Pequenas sementes que podem parecer inofensivas já foram apelidadas de contas da morte. Conheça agora a Brus, uma das plantas mais tóxicas da natureza. 6. Tabrus, as contas da morte.
Pequenas, brilhantes e de um vermelho vibrante com uma mancha preta, as sementes da planta Abrus precatorius, popularmente conhecida como ervilha do rosário, parecem joias naturais. Essas sementes são usadas em artesanato e bijuterias em diversas culturas. No entanto, por trás de sua aparência atraente, elas escondem um veneno extremamente perigoso, a abrina. A abrina é uma proteína tóxica que ataca as células do corpo, inibindo sua capacidade de produzir proteínas essenciais para a sobrevivência. Ingerir ou mastigar uma única semente pode ser suficiente para causar sintomas como vômitos, diarreia, dificuldade respiratória e insuficiência orgânica, levando à morte. Assim como a ricina, presente na mamona, a abrina é letal em quantidades mínimas. Curiosamente, as sementes intactas geralmente não representam perigo, pois seu revestimento é extremamente duro e resistente à digestão. O perigo surge quando elas são mastigadas, danificadas ou manipuladas inadequadamente. Por esse motivo, mesmo em aplicações decorativas, é importante manuseá-las com cuidado. Historicamente, a Abrus tem sido associada a práticas de envenenamento, mas também a usos culturais. Em algumas tradições, as sementes eram usadas como pesos em balanças devido à sua uniformidade. Essa mistura de beleza, utilidade e letalidade torna a Abrus uma planta fascinante e perigosa. De uma planta cujas sementes são mortais, passamos para outra cuja toxicidade está em seus galhos, flores e folhas. Conheça agora o teixo, uma árvore associada à morte desde tempos antigos. 7. Teixo, a árvore da imortalidade e da morte. O teixo, Taxus spp, é uma árvore antiga e misteriosa, cercada de simbolismo e lendas em diversas culturas. Presente em florestas e jardins, ele é frequentemente associado à imortalidade devido à sua longevidade e à sua presença em cemitérios. No entanto, essa conexão com a morte não é apenas simbólica. O teixo é uma das árvores mais venenosas do mundo. Todas as partes do teixo, exceto o arilo carnudo que envolve suas sementes, contêm compostos tóxicos chamados alcaloides taxanos. Esses compostos são extremamente perigosos para o sistema nervoso e o coração, causando sintomas como fraqueza, tremores, convulsões e parada cardíaca. A ingestão de folhas ou sementes pode ser fatal, mesmo em pequenas quantidades. Apesar de sua toxicidade, o teixo também tem um lado medicinal. Os taxanos extraídos de suas folhas e cascas são usados no tratamento de certos tipos de câncer, como o câncer de mama e de ovário. Essa dualidade entre veneno e cura reforça o fascínio por essa árvore tão enigmática. Na história, o teixo foi usado como arma de envenenamento, com registros de tropas romanas que ingeriam suas folhas para evitar serem capturadas. Ainda hoje, sua presença exige cuidado, especialmente em locais frequentados por crianças e animais. Se o teixo pode ser perigoso quando ingerido, nossa próxima planta é mortal ao simples contato. Prepare-se para conhecer a Angélica venenosa, uma planta que esconde sua ameaça em suas raízes e flores. 8. Angélica venenosa, a planta que confunde. Com suas folhas elegantes e flores brancas que formam um grande guarda-chuva, a Angélica venenosa, Conium maculatum, também conhecida como cicuta, é frequentemente confundida com plantas inofensivas, como a cenoura selvagem ou o coentro. No entanto, ela é uma das plantas mais letais conhecidas, associada à morte do filósofo Sócrates na antiguidade. A cicuta contém uma toxina chamada conina, que ataca o sistema nervoso central, causando paralisia muscular progressiva. Um dos aspectos mais aterrorizantes desse envenenamento é que, enquanto o corpo fica completamente paralisado, a mente permanece consciente até o último momento. Sintomas incluem salivação excessiva, tremores, dificuldade para respirar e, eventualmente, insuficiência respiratória fatal. A confusão com outras plantas comestíveis torna a cicuta especialmente perigosa. Em algumas regiões, sua presença em terrenos baldios ou à beira de estradas representa um risco constante para pessoas e animais. Embora seu histórico trágico seja amplamente conhecido, a cicuta também foi usada em pequenos traços na medicina tradicional. No entanto, seu cultivo e manuseio requerem extremo cuidado, devido ao alto risco de intoxicação. Enquanto a Angélica venenosa ataca com toxinas nervosas, nossa próxima planta utiliza espinhos como arma. Descubra o perigo escondido na coroa de Cristo, uma planta que esconde veneno sob sua aparência humilde.
9. Coroa de Cristo, espinhos de perigo. A coroa de Cristo, Euphorbia meili, é uma planta amplamente conhecida por seus espinhos e flores delicadas, que adornam jardins ao redor do mundo. Embora pareça inofensiva, essa planta é mais perigosa do que sua aparência sugere, sendo capaz de causar sérias irritações e até envenenamento. A principal ameaça da coroa de Cristo reside em sua seiva leitosa, um látex branco que contém compostos tóxicos chamados euforbonas. Quando a seiva entra em contato com a pele, pode causar irritações severas, vermelhidão e bolhas. Se ingerida ou acidentalmente levada aos olhos, os efeitos são ainda mais graves, incluindo vômitos, diarreia, irritação ocular extrema e, em casos raros, danos permanentes à visão. Apesar de seus riscos, a coroa de Cristo é popular como planta ornamental, especialmente em regiões de clima seco. Sua resistência e aparência única a tornam uma escolha frequente para jardins. No entanto, ao cultivá-la, é importante tomar cuidado ao podar ou manipular a planta, evitando contato direto com a seiva. Curiosamente, a planta possui uma conexão histórica significativa. Acredita-se que tenha sido usada na confecção da coroa de espinhos de Jesus Cristo, de onde deriva seu nome popular. Se a coroa de Cristo utiliza sua seiva como defesa, a última planta da nossa lista possui toxinas que afetam de forma devastadora quem ousa se aproximar. Conheça agora a beladona, a bela dama, que pode ser mortal. 10. Beladona, a bela e mortal. A beladona, a tropa beladona, é uma planta envolta em mistério, beleza e perigo. Suas flores púrpuras e bagas negras brilhantes podem parecer encantadoras, mas essa aparência inocente esconde um veneno capaz de paralisar e matar. A toxicidade da beladona vem de seus compostos ativos, como atropina, escopolamina e ioceamina. Essas substâncias afetam o sistema nervoso central, bloqueando a comunicação entre os nervos e os músculos. Os primeiros sintomas de intoxicação incluem boca seca, pupilas dilatadas, confusão mental e alucinações. Em casos mais graves, pode levar à paralisia respiratória e à morte. Historicamente, a beladona foi usada tanto como remédio quanto como veneno. Na Idade Média, mulheres aplicavam pequenas doses de extratos da planta nos olhos para dilatar as pupilas, uma característica considerada atraente na época, daí o nome beladona, que significa bela dama em italiano. No entanto, essa prática arriscada podia levar a efeitos colaterais graves. Além disso, a beladona teve um papel macabro em diversas histórias de envenenamento ao longo da história. Apesar de seu potencial letal, a planta também foi usada na medicina tradicional e moderna, em doses controladas, para tratar cólicas e outros distúrbios. Com a beladona, encerramos nossa jornada pelo fascinante e perigoso mundo das plantas mais tóxicas do planeta. Agora, é hora de refletir sobre o papel dessas plantas na natureza e no imaginário humano. Ao longo desta jornada, exploramos o delicado equilíbrio entre beleza, utilidade e perigo que define algumas das plantas mais mortais do mundo. Seja por sua aparência cativante, suas histórias marcantes ou os venenos que escondem, essas plantas nos lembram que a natureza é tão deslumbrante quanto perigosa. Essas espécies, embora letais, desempenham papéis cruciais nos ecossistemas, ajudando a regular populações de animais, protegendo-se de predadores e até mesmo contribuindo para descobertas científicas e medicamentos que salvam vidas. Essa dualidade, entre ameaça e benefício, é um testemunho do poder da biodiversidade e da engenhosidade natural. Porém, as plantas que destacamos também são um alerta. O desconhecimento e a negligência podem transformar uma beleza inofensiva em um perigo fatal. Seja ao admirar uma flor, colher frutos ou manipular folhas, é essencial respeitar o poder da natureza e agir com cautela. Agora que você conhece as 10 plantas mais perigosas do mundo, sua visão do reino vegetal provavelmente mudou. Cada uma delas carrega uma história única, que mistura ciência, história e mitos, enriquecendo nosso entendimento sobre o mundo ao nosso redor. Se você gostou dessa lista e quer continuar descobrindo os segredos mais fascinantes da natureza, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima, e lembre-se, nem tudo que é belo é inofensivo.